E o tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: maturidade espiritual. A palavra de Deus fala para nós em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Maturidade espiritual, crescimento espiritual, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Como diz o apóstolo Pedro em 2 Pedro 3,18. Crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E aqui Paulo fala sobre não ser mais menino inconstante, levado por todo vento de doutrina, enganado pela astúcia dos homens. Vivemos em um tempo de heresia, de falsa religiosidade. É preciso estar firmado, centrado na verdade e crescer espiritualmente a cada dia. Deus precisa de cristãos maduros, guerreiros, homens e mulheres que sejam cheios do Espírito Santo e tenham habilidade de manusear a palavra. O obreiro aprovado que manuseia bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. 2 Timóteo 2,15. A espada do Espírito, a palavra, como diz Efésios 6,17. E olha que o Velho Testamento traz para nós, eu quero que isso seja uma revelação para você hoje. Guerreiros corajosos, prontos para o combate, saibam lutar com determinação, com escudo, com lança, tenham a bravura de um leão e sejam ágeis como as gazelas, as corças nos montes. A bravura de um leão, coragem, fé verdadeira, agilidade de uma gazela nos montes, de uma corça. Isso é habilidade espiritual. Isso é manifestação da graça de Deus na nossa vida, para que possamos ser, então, esses guerreiros corajosos. 1 Crônicas 12:8, guerreiros corajosos, valentes de Deus, cheios do Espírito Santo, que saiba manusear o escudo da fé, a espada do Espírito, e tenha a bravura de um leão indomável. Não desiste, não desanima. Habilidade, agilidade, destreza, como de uma corça, para fugir das ciladas do inimigo. Crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Crescendo com Deus. Como o próprio Jesus fala na parábola da semente, que o homem planta a semente na terra e depois essa semente cresce. Primeiro, ela dá a espiga, depois vem os frutos e depois vem a colheita. O crescimento espiritual é assim. Eu passo pelo novo nascimento, aí o Espírito de Deus vem habitar em mim, e aí eu vou crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, vou me tornando um cristão maduro, um obreiro aprovado. E por isso é importante o ministério, como Paulo fala aqui em Efésios 4:11. Ele deu uns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores. Os ministérios é o serviço para o aperfeiçoamento dos santos, para o crescimento espiritual, para deixar de ser menino inconstante, levado por todo vento de doutrina. Aí vai ter o alimento sólido. Que alimento sólido é esse? É o que Paulo fala aqui em Hebreus 6. Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos a perfeição. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento, obras mortas, doutrina de batismo, imposição de mãos,
São doutrinas elementares, é o princípio, é o leitinho, né? Como Pedro fala na sua carta, 2 Pedro 2:2, quando a gente nasce de novo, como um neném, a gente é alimentado pelo leitinho da palavra. Só que chega um momento que tem que crescer, tem que amadurecer, tem que buscar um entendimento mais amplo, algo maior. Olha só o que Hebreus 5 fala a partir do versículo 13, que aquele que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido, Hebreus 5,14, o alimento sólido, a palavra revelada, o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal, crescendo espiritualmente, tendo discernimento espiritual, tendo os dons espirituais, tendo a maturidade espiritual, sendo um obreiro aprovado. É mensagem de Deus para você hoje. Deus quer fazer você crescer na graça e no conhecimento, ser forte, corajoso. A importância da revelação. Tudo isso firmado na palavra, em oração e na revelação do Deus vivo, Deus que fala. Jesus disse para Pedro assim: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. A revelação é Deus ensinando, como a profecia de Jeremias. Ninguém ensinará nada mais a ninguém, mas todos serão ensinados pelo Espírito Santo. É a unção que ensina todas as coisas, como está escrito em primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 20 e 27. A unção, a revelação, porque o Senhor ocultou aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Então o alimento sólido, a palavra viva, o maná escondido. Existe o maná no deserto e existe o maná escondido, a revelação, a palavra revelada. Aí nós vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós vamos aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Ei, essa é a palavra para você nessa manhã. Deus quer nos levar a esse crescimento espiritual, a esse nível de maturidade, espírito de excelência, como Daniel na Babilônia. Ele chegou ali uma criança, mas com o decorrer dos anos, a experiência com Deus deu a ele um espírito de excelência, a excelência da revelação. Porque quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora a gente vê por espelho e enigma, mas veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, 11 e 12. Deus quer nos levar à maturidade espiritual, ao crescimento espiritual. Falei de Daniel, poderia falar de Marcos, que escreveu o Evangelho. Quando ele era novo na fé, ele abandonou Paulo na viagem missionária. Paulo ficou chateado. Passou anos e Paulo mandou chamar Marcos de volta, dizendo: esse moço, ele me é útil. Porque Marcos cresceu, ele deixou de ser aquele menino assustado, amedrontado e passou a ser um homem de Deus. Palavra do Senhor para você. Deus vai levar você a cada instante a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para ser essa ovelha com cara de leão. Ovelha com cara de leão. Guerreiro corajoso, pronto para o combate, que não desiste, que não desanima, que não esmorece, que não olha para trás, que saiba lutar com escudo e com lança, o escudo da fé e a lança, a espada do Espírito. Tenha bravura de união e seja ágil como a gazela nos montes. Palavra do Senhor para abençoar a sua vida. Maturidade espiritual, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Deus quer falar muito mais ao seu coração. E se essa mensagem é bênção de Deus na tua vida, você pode compartilhar ela à vontade aí nas redes sociais para abençoar muita gente com essa verdade, que devemos sim crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus.